Fala pessoal, tranquilo? Rapaziada, seguinte, como alguns sabem aí, um dos motivos pelo qual eu peguei essa moto foi pensando em fazer viagens. E já deixei claro desde a outra vez lá que não é que não dê para viajar com uma 150, 160, né? Não é isso. Claro que não. Inclusive o que mais tem é gente viajando com motos desse tipo, porque são as motos mais vendidas, porque são as motos que as pessoas podem ter. Então não existe isso. Você pode viajar com qualquer coisa. Andando, meu amigo, você vai até de bicicleta. Tem gente que aí vai pagar promessa, né, e vai a pé. Então pra quem acha que porque eu peguei uma 250 e eu falei que, né, é mais adequado, mas é mais adequado pro tipo de viagem que eu pretendo fazer. E isso não vai me fazer desmerecer as menores, ou muito menos enaltecer exageradamente essa categoria de moto, né, 250, 300. Na minha opinião, pessoal, não existe moto perfeita para viajar. Na verdade, talvez não exista moto perfeita para nada. O que existe, na minha opinião, é a moto mais adequada para o que você pretende fazer. Então é por isso que não tem aqui uma babação com as 250, tá? Ou 300. Isso vai depender da região que você vai andar, do tipo de terreno e viagem que você vai fazer. Se lá é mais BR simples, duplicada, se você vai pegar estrada de chão, tá? Se você vai andar sozinho, com garupa, se é uma região mais remota, e eu vou tentar detalhar tudo isso. Vamos lá dando um exemplo aí, trazendo para a realidade, né? Vamos supor que você vai pegar uma viagem aqui, por exemplo, Recife, Natal, via 101, BR 101. Pessoal, é 100% asfalto. E se eu não me engano, nesse trecho ele está 100% duplicado. Portanto, uma moto com aptidões mais off-road não necessariamente vai ser o ideal para você. Se consumo não é uma coisa relevante, você pode pegar uma moto de maior cilindrada. Talvez você não precise de motos de maior cilindrada e seja mais fácil, por exemplo, ir numa viagem começa com a 150, com a 125. Porque como é tudo duplicado, você não vai precisar estar fazendo ultrapassagens. Você não necessariamente precisa trafegar em velocidades mais altas, porque você pode ficar na faixa da direita. Claro que eu já falei até isso, quanto mais motor, quanto mais estrutura, quanto mais freio você tiver, melhor. Mas não necessariamente você vai precisar disso, né? Aí vamos pensar do modo contrário. Aí vamos falar nessa viagem, né? Você pega uma F800, por exemplo. Pô, top. Fazer uma viagem dessa, moto que vai ter uma velocidade boa. Você vai chegar num tempo menor, massa. Mas aí você pega essa mesma F800 e vai fazer uma Transamazônica, por exemplo. No meu modo de ver, não é uma moto muito legal para isso. Por quê? É uma moto muito pesada. É uma moto que tem uma manutenção mais complexa e difícil acesso a peças em algumas regiões. É uma moto que consome muito. E nesse lugar que eu estou falando, nesse trecho que eu estou falando, vai ser difícil você achar peça para ela, um mecânico para ela. Você pode ter dificuldade se você não fizer um bom planejamento com questão de posto de gasolina, você tem uma pane seca. Por ela ser pesado
pesada, em trechos acidentados ou de lama mais densa, você corre risco maior de se acidentar, você vai cansar muito mais. Entendeu? Então, no meu modo de ver, para esse tipo de situação, por exemplo, uma Lander já seria melhor. Até uma Bros 160, por exemplo, 150, uma Crosser. Por quê? São motos mais leves, de manutenção mais simples. A velocidade nesse trecho vai ser baixa, então a potência não vai ser relevante para você. Você não vai precisar ultrapassar ninguém. Então, vocês estão entendendo? Existe grandes fatores que interferem nessa escolha, que são relevantes. Então, no meu modo de ver, não existe a moto ideal. É claro que existe aí um meio termo entre tudo. Então, eu considero as motos 250, 300 mais populares, Lander, por exemplo, XRE, como as melhores motos de uma maneira geral. Até por isso que eu falo que eu não peguei uma Twister, e vou dizer por isso que ela é a moto, digamos, mais adequada para o tipo de viagem. Por quê? As motos 250 300, pessoal, ela engloba um mix dos melhores, digamos assim. Por isso que eu já fiz um vídeo até considerando a melhor moto para você ter. Claro que dentro da realidade de cada um, tá, pessoal? Eu tô falando de uma maneira generalizada. Mas são motos que têm um desempenho razoável para a cidade e para a estrada, tá? Mas na estrada deixa a desejar, sim. Principalmente se você for pesado, andar de garupa com bolsa, etc e tal. Peso de carga que eu falo, tá? Não bolsa especificamente. São motos de manutenção mais simples, são motos que não são tão pesadas. A posição de pilotagem é bem melhor do que essa em termos de conforto. Passa por buraqueiras, passa por terreno acidentado mais facilmente. Olha a irmã gêmea aí. Então, pessoal, não tem aqui puxa-saquismo, tá? O que eu falo, o que eu penso, eu digo a vocês mesmo. Essa moto aqui, por exemplo, para andar em várias cidades aqui de Pernambuco, ou como alguns interiores que, via de regra, as ruas são de calçamento e paralelepípedo, já não é legal. Porque ela vai pular bastante, ela é uma moto dura, tem a questão da posição das pedaleiras recuadas, o seu corpo ficar jogado para frente, e isso em viagens pode incomodar algumas pessoas. Por isso, pessoal, eu não gosto muito de fazer vídeos com certos focos. Eu prefiro deixar as coisas mais abertas e principalmente tentar conversar com as pessoas que me perguntam sobre as suas particularidades, tá? Cuidado com vídeos generalistas, o que vai apoiar ideias que você tem. Porque algumas pessoas, elas não buscam informação, elas buscam uma espécie de aval. Ah, eu gosto de tal moto e eu vou querer ela e pronto, e acabou. Então eu vou atrás de vídeos de pessoas que falem bem dela. Mas para aquele tipo de uso que o cara que está fazendo o vídeo que você está assistindo, ele é bom, para você pode não ser, tá? Para você pode não ser. Então se atenha às suas particularidades, às suas necessidades, às suas condições. O que é bom para mim não necessariamente vai ser bom para você, independente de qualidades e defeitos. Eu não estou falando aqui de qualidades e defeitos, eu estou falando de aplicação prática. Talvez a aplicação prática para você não seja a melhor. Quando vocês pesquisarem sobre um produto, sobre qualquer coisa que forem comprar, tentem focar ao máximo no que é importante e relevante para você e não no outro, e não somente no que você deseja. O que você deseja é importante, mas às vezes o que você deseja não vai funcionar na prática para você, não vai se enquadrar no seu dia a dia. Vou dar um exemplo aqui bem exacerbado, tá? O cara que mora numa cidade de interior, nessa situação de calçamento que eu estou falando, muita rua de barro,
muita região de estrada de chão, aí o cara vai e me compra uma moto super esportiva, uma S1000RR, uma CBR 1000RR, assim, uma moto completamente inadequada para esse tipo de uso que ele faz. Quer dizer que a moto é ruim? Não. Simplesmente é uma moto totalmente fora do propósito dele. Então pode ser um sonho que ele tem, mas que ele não vai fazer um uso efetivo das melhores propriedades que aquela moto tem, das melhores características, do que é o ponto forte dela. Entendeu? Por isso que a minha opinião a respeito é essa. Não existe moto perfeita. Existem motos que são meio que coringas, como as que eu citei, mas isso não adianta de nada se não se enquadrar dentro do seu perfil, sua realidade, seu uso. Espero aí que tenha dado para ficar claro aí a minha opinião e os meus motivos. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu!